E então cheguei um dia a casa e disse aos meus pais: pais, eu não me vou inscrever para a segunda da faculdade de Engenharia do Ambiente porque eu não gostei daquilo. E queria falar convosco e ver se vocês concordam que eu mudo de curso. Eu estava numa faculdade privada e os meus pais estavam-me a pagar a faculdade e, para meu espanto, os meus pais foram incríveis e disseram-me: ok, se é isso que tu queres estudar realmente, então nós vamos dar mais uma oportunidade, vais-te inscrever num novo curso e vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente, não é? E então eu inscrevi-me no curso de Educação Física, entrei em segunda fase na faculdade, consegui entrar, não sei como, porque havia imensos alunos mesmo em lista de espera, mas como não era só, nós tínhamos que fazer um exame e tínhamos uma entrevista e como eu já praticava bodyboard, eu acho que também se calhar foi um bocadinho... Eu fui sincera e simplesmente transmiti porque é que eu queria tirar aquele curso. Se calhar um bocado enganada, porque para quem pensa que vai tirar um curso de Educação Física vai aprender a ser atleta, não. Mas a verdade é que durante os 5 anos eu tive professores que ao longo da minha carreira académica me foram ajudando também a ser atletas, porque eu tive Psicologia do Desporto, eu tive Nutrição e eu própria ia ter com os professores e pedia ajuda Para aplicar no seu caso? para aplicar no meu caso. Basicamente era isso. E ao fim do... Eu não tirei o curso em 5 anos, não, porque eu depois, entretanto, quando entrei para o curso, 2 ou 3 anos mais tarde, eu comecei a fazer o Circuito Mundial de Bodyboard, que me ocupou muito tempo e que me obrigava a faltar, eu se calhar vou dizer metade do ano às aulas. Uau. E não era metade do ano seguido, mas era metade do ano letivo às aulas e que me obrigava a estudar enquanto estava em provas e que me obrigava aos meus pais a irem ter à faculdade para ter os apontamentos dos meus colegas que foram incríveis para me passarem a matéria e mesmo quando eu chegava das viagens, os meus colegas é que me ajudavam e tudo, porque eu perdia as aulas, não é? E, portanto, havia muitas coisas que não sabia. É claro que nas aulas práticas não havia hipótese, porque era prejudicada se eu faltava às aulas práticas e era avaliada durante as aulas práticas. Quando chegava à avaliação, havia metade das coisas que eu não sabia, mas a verdade é que terminei o curso, digo que foi o melhor curso que eu posso ter tirado na vida. Acho que foi mesmo apropriado à minha vida, mesmo apropriado, se calhar, àquilo que eu queria fazer. Eu experimentei algum tempo trabalhar nas escolas como professor de Educação Física, mas para quem já é aluno sabe o que é que as pessoas passam e para quem é professor claramente sabe o que é que passa, porque não é fácil ter que aturar as malcriações dos outros. Nós não educamos os alunos, nós ajudamos os alunos a crescer, mas a verdade é que eu não gostei nada da experiência. Gostei da experiência porque tive grandes desafios, mesmo para mim, mas a experiência dos alunos serem mal educados comigo, não gostei. E então queria mesmo era ensinar bodyboard, essa é a minha grande paixão e, portanto, eu decidi que mais vale então abrir um negócio nesta área do que seguir a área de Educação Física, porque não vou-me candidatar sempre a colégios privados aqui na zona e isso implica todos os anos estar a mandar currículos. E então optei por fazer mesmo uma coisa que gostava e consegui sempre conciliar a escola de bodyboard com algumas aulas de Educação Física que dei, com a minha carreira desportiva até aos meus 33 anos, que foi quando eu decidi abandonar a minha carreira como atleta, porque já estava na altura de começar a passar o testemunho a outros e foi que eu comecei a trabalhar com um grupo de miúdas, neste caso. Eu tenho uma escola, eu abri uma escola de bodyboard só para raparigas. Ah, boa, sim. E foi que nessa altura eu pensei, mais vale então eu dedicar o meu tempo a isto que eu gosto mesmo, e então aí comecei a trabalhar mesmo, pronto, com um grupo, que hoje em dia é um grupo enorme e incrível. É um trabalho que eu adoro fazer, sinceramente. Então, e como é que foi começar a sua carreira a nível de competição? Estava a dizer que foi na altura dos 18, 19 anos. Como é que tudo aconteceu? Olha, eu cheguei um dia a casa e disse aos meus pais que eu queria fazer campeonatos de bodyboard. E os meus pais não disseram que não, concordaram. E como é que sabia que tinha potencial para tal? Como é que tinha essa noção? Eu não tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma. Eu simplesmente gostava de competir, porque, como eu disse, quando era mais nova, gostava muito de fazer competições, portanto, esse espírito competitivo já estava dentro de mim. E eu comecei a ver que eu já gostava de ter ido para a competição na natação, mas eu sei que, pelo menos na minha altura, aquilo era por convite que nós íamos para as competições. E o bodyboard foi um desporto que eu encontrei em que não havia convite, entrava quem quisesse. E eu, quando comecei a ver que havia competições, comecei-me a inscrever, comecei a entrar. É claro que as primeiras competições eu perdi todas de primeira, mas eu não olhava para a competição como algo a atingir o primeiro lugar. Eu olhava para a competição
como uma forma de eu ver as outras raparigas e de querer evoluir, que era assim que eu aprendia, porque como não havia escolas, a única forma de nos podermos ajudar e crescer é olhar para as outras, ver como um exemplo, dizer assim, eu quero chegar ali. E, portanto, esse era o meu... Foi assim que eu comecei a entrar nas competições e comecei a interessar-me por isto. E quando eu cheguei a casa e disse aos meus pais que queria fazer competição, eles disseram que não tinha problema nenhum, simplesmente que eu tinha que arranjar os meus próprios meios, porque os meus pais, para me pagarem as minhas competições, tinham que pagar aos meus outros 2 irmãos. Independentemente se fosse competição ou não, o que eles quisessem fazer. Mas tinham que pagar e que não dava para pagar aos 3. E, portanto, eu estaria livre para poder competir, mas eu é que teria que arranjar os meus próprios meios. E assim fiz. Na altura até pensei, bem, como é que eu vou conseguir fazer isto? Eu comecei à procura de patrocínios, se calhar o meu grande primeiro patrocínio foi a faculdade, porque era uma universidade privada, e a faculdade, eu ao pedir patrocínio, praticamente não tinha que pagar propinas nenhumas. E, portanto, foi uma grande ajuda para os meus pais, porque em vez de ter que pagar uma mensalidade, eu já não tinha esse encargo para os meus pais. Portanto, esse foi o meu primeiro grande patrocínio e foi uma ajuda incrível. Sim. Claro que eu tinha obrigações, eu não poderia chumbar a nenhuma disciplina, ou se chumbasse, teria que ser eu a pagar a disciplina no ano a seguir e teria que ser eu a pagar os exames. Mas isso também foi ótimo para mim, porque me obrigou a ser focar. muito mais disciplinada na faculdade, a mostrar-lhes que merecia realmente aquela aposta neles, porque, quer dizer, não faz sentido nenhum ser uma atleta patrocinada por eles e agora não dar exemplo também, não é? E, portanto, isso também me ajudou muito a ser mais organizada na faculdade e as coisas depois foram surgindo. Depois comecei a arranjar um patrocínio que me pagou um prémio anual, depois comecei a ter um patrocínio que já me pagava uma mensalidade e assim as coisas foram surgindo. E é claro que eu tive, se calhar já com 21 anos, foi a primeira vez que eu fiz a minha grande viagem ao Havaí. Eu não comecei logo a fazer todos os campeonatos do mundo, mas comecei com essa prova do Havaí, porque se calhar do meu ponto de vista, o Havaí é a universidade do bodyboard e então a rapariga que também me ajudou a incentivar a ir a fazer o circuito mundial foi... O Havaí é a Universidade de Bodyboard e acho que devias começar por aí e, portanto, todos os anos eu tinha sempre essa prova e era todos os anos essa prova que eu ia. Depois, nos anos a seguir, já comecei a fazer 2 provas, no outro ano a seguir 3. Portanto, à medida que eu fui arranjando patrocínios, foi quando eu comecei a investir também esse dinheiro em viagens. E talvez aos meus 25 anos foi quando eu comecei a competir no circuito mundial na íntegra. Portanto, estive ali 8, 10 anos, mais ou menos, a fazer o circuito mundial, dos 25 aos 33, estive ali 8 anos. Foram 8 anos em que nem sempre tive patrocínios, mas quer dizer, eu também era muito poupadinha e, portanto, nos anos em que eu tinha mais, eu ia poupando, para nos anos em que eu não tivesse, eu poderia ter e poder continuar. E, portanto, durante ali 10 anos, eu fiz o circuito mundial e, graças a Deus, eu consegui fazer o circuito mundial sem ter que os meus pais tivessem que investir algum dinheiro nisso. E foi... Bem, assim, posso dizer que não sei como é que consegui, mas foi incrível. Assim, acho que foi, para mim, foi uma lição, porque comecei a ver, afinal, as coisas são possíveis e é sempre isso que eu tento transmitir hoje em dia às minhas atletas com quem eu trabalho, porque estão a começar agora, têm os seus 19 anos, querem fazer o circuito mundial, não têm patrocínios. Há alturas e alturas, não é? Se calhar eu apanhei uma boa época em que o bodyboard estava lá em cima, muito mais em cima do que o surf, tinha uma imagem incrível e se calhar isso também me ajudou muito a conseguir arranjar uns patrocínios bons na altura, mas eu também sempre lhes digo que nada é impossível e que se nós quisermos muito, nós somos capazes de conseguir encontrar aquilo que queremos. E se quiserem ser profissionais de bodyboard, as coisas são possíveis. Pronto, agora é uma questão de desenharmos um pouco aquilo que queremos fazer. Claro que eu vos digo, com 18, 19 anos eu não fazia a mínima ideia que eu ia estar a fazer isto. Tanto Nos tempo, dias de sim. hoje, não. E muito tempo na carreira como bodyboarder. Não sei. E então, e quando estava a dizer que nas primeiras competições perdeu? E quando começou a ganhar, qual é que foi o sentimento? Como é que foi essa vontade? Quando eu comecei a ganhar, comecei a perceber que se eu me dedicar e se eu me aplicar, porque foi com o treino, mas por gosto próprio que eu ia fazer, porque eu não tinha treinador, não é? Eu comecei a ver que se eu me dedicasse às coisas de corpo e alma, as coisas iam acontecendo. E quando comecei a ganhar as provas, comecei a pensar, pá, isto é até agir. Quer dizer, praticamente foi agir. Não pensei nunca chegar ao topo do mundo, não pensei nunca estar
sei lá, viver praticamente do desporto, porque não pensei, não é? Não é uma coisa que nós possamos escrever. Eu posso ter o sonho, mas eu nem sequer tinha esse sonho. Isso foi surgindo na minha vida, foi surgindo. E eu comecei a pensar, se eu gosto de fazer isto, eu vou então continuar a fazer isto até eu me cansar. É assim, eu só deixei de fazer aos 33 anos, como disse, porque deixei de ter patrocínios e já estava casada na altura. Eu casei-me nessa altura e comecei a pensar que, quer dizer, isto é muito engraçado, mas nós estarmos a trabalhar para pagar o circuito mundial, que é um circuito bastante dispendioso, e ainda pagar uma casa, já não dá para tudo. E, portanto, se calhar está na altura. E foi aí que eu optei por, bem, está na altura de abandonar. Não abandonei logo as competições, não abandonei logo, pelo menos as que eram em Portugal, eu continuei a competir, e durante 2 ou 3 anos, mas houve uma altura que eu depois comecei a competir contra as minhas atletas. Ou seja, eu comecei a treinar atletas e depois comecei a competir contra elas. E aí é que eu vi mesmo que não fazia sentido nenhum estar a competir contra elas, porque, quer dizer, elas são as minhas formandas, são um exemplo que eu agora quero dar aos outros, não é? Portanto, não faz sentido. E então, bem, uns 2, 3 anos depois eu abandonei a competição e hoje em dia eu lá continuo. Quando as pessoas dizem, mas tu não vais competir ainda hoje. A semana passada estive numa competição do qual já existe há 15 anos, do qual eu participei na primeira edição, e eu digo, olha, eu posso não competir agora, mas passaram-se 15 anos e, como vocês viram, ainda não faltei nenhuma prova. As últimas 3 têm sido como treinadora, as últimas 4 ou 5, mas não tenho abandonado, não abandonei. Portanto, continuo a ir. De outra forma, mas continuo a ir. E como é que é para si agora ser professora? É incrível. Cada vez mais tenho a certeza que é isto que eu quero... Que é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. É claro que o ser treinador de bodyboard vai desde os pequeninos, se calhar com 2, 3, 4 anos, até a idade adulta, até querermos. E eu acredito que, se calhar, aos 65 não é de estar a ensinar miúdas de 2, 3 anos, mas acredito que, se calhar, esteja ainda a treinar atletas de topo, que se calhar é isso que eu mais... Não é se calhar, é mesmo aquilo que eu mais gosto, que é treinar alta competição, e é para lá que eu quero seguir cada vez mais a minha carreira e seguir cada vez mais esse caminho para treinar atletas de alta competição. E alguma vez pensou que chegasse até aqui? Nunca pensei, sinceramente, não delineei nenhum projeto para a minha vida de profissão de que eu quisesse fazer. As coisas foram todas surgindo ao longo da vida e quando eu quero transmitir um bocadinho, porque eu trabalho muito e a primeira geração de atletas que eu formei tem agora 18, 19, 20 anos, e aquilo que eu hoje em dia transmito, algumas delas querem seguir esta carreira, estão neste momento indecisas do que é que querem fazer porque não sabem o que é que querem fazer, e aquilo que eu transmito é, assim, não planeiem, se calhar nada, se não sabem o que é que querem fazer não vale a pena planear, porque a vida, no meu ponto de vista, podemos ter umas luzes daquilo que queremos fazer, mas planear, se calhar a gente planeia seguir este caminho, afinal é aquele, porque eu conheço tantos exemplos de pessoas que tiraram um curso de Direito e que a seguir foram tirar Educação Física, ou tiraram um curso e afinal não é nada daquilo que estão a fazer na vida. Portanto, no fundo, aquilo que eu transmito sempre é sigam o que o vosso coração também vos diz e aquilo que vocês gostam de fazer, e acho que é isso. Foi isso que a minha mãe me ensinou e foi isso que a minha mãe me transmitiu na altura em que eu estava indecisa do que é que eu queria fazer na vida, e a minha mãe disse que nem todos nós precisamos ser doutores e engenheiros e que cada um tem o seu lugar na vida e não é menos importante que o outro. E desde que gostemos daquilo que estamos a fazer, é o mais importante. E acho que foi isso que eu procurei ao longo da minha vida, é Está no lugar ver certo. o que é que é isso mesmo, estar no lugar certo e ver o que é que eu gosto de fazer. E eu adoro a praia, adoro o mar, adoro este desporto, e se calhar é isso que eu tento transmitir. E quando às vezes me dizem a tua forma de ensinar é diferente das outras, eu digo, eu não acho que seja diferente das outras, se calhar acho que é a paixão que eu tenho pelo desporto e a paixão que eu tenho pelo aquilo que faço que possa fazer essa diferença, sinceramente, porque eu faço igual aos outros. Portanto, talvez seja essa mesma a paixão daquilo que faço.